Pessoal, eu quero 30 minutos só com vocês. Eu acho que vocês já tiveram informações muito preciosas. Não vou querer tomar mais tempo do que isto. E eu quero fazer o seguinte: eu quero basear a nossa conversa em 3 passagens bíblicas para ilustrar o que é o trabalho da Cristolândia e como a coisa funciona, tá certo? E vou fazer isso também pedindo que vocês participem, mesmo tendo apenas 30 minutos, que eu imponho esse tempo a mim mesmo. Eu faço questão que vocês me interrompam a qualquer altura da conversa, podem perguntar, podem falar, podem interpelar. Eu não vou me incomodar se vocês quiserem dizer algo. Vai ser muito bom para mim, porque essa participação me anima, me alimenta. Eu queria fazer uma pergunta: todo mundo aqui sabe como foi que começou esse negócio de Cristolândia no Brasil? Vocês sabem como foi que começou? Você ali não sabe? O negócio começou assim. O pastor Fernando Brandão, que é o diretor executivo da Junta de Missões Nacionais, foi pregar no templo da primeira igreja batista de São Paulo. Fica na Praça Princesa Isabel. É um prédio com, acho que 13 andares, 11 andares, se eu não me engano. O templo da PIB de São Paulo é um templo vertical. É uma igreja com um templo enorme, ali no centro de São Paulo. E o pastor Fernando Brandão saiu de onde estava para achar o templo e se perdeu no caminho. Ele estava próximo, se perdeu no caminho. E sem perceber, entrou numa rua, olhou ao redor e viu uma multidão de trapos humanos nas calçadas, fumando, se drogando. E ele conta que ele fez uma oração: Senhor, tem misericórdia de mim, onde é que eu estou? E ele conta que a resposta de Deus para ele foi: mas como é que eu vou ter misericórdia de você? Olha ao seu redor. Você não deveria estar pedindo misericórdia por estes, não? Foi aí que ele se deu conta de onde ele estava. Ele estava dentro da Cracolândia, em São Paulo, e não sabia. Aí então ele consegue encontrar o caminho que leva, e estava próximo ao templo da PIB, talvez 500 metros, talvez ali da Cracolândia, talvez não dê 500 metros, eu não sei, da Cracolândia para a PIB. Finalmente ele encontrou o caminho de volta e foi para o templo da PIB. E aí no culto ele falou: nós estamos aqui reunidos num templo confortável, num ambiente bom, seguro, com portaria, com câmeras e tal, mas aqui a 500 metros tem uma multidão de 2.000, 3.000 pessoas se drogando a céu aberto, sem nenhum escrúpulo. E nós aqui, entrincheirados, aqui dentro, na nossa segurança aqui dentro. Alguma coisa está errada. Foi então que a primeira igreja de São Paulo abriu os olhos para isto e começou um trabalho, alugou um salão e o negócio, irmãos, começou de maneira muito esquisita. E eu vou dizer uma coisa: isso está sendo filmado, né? Paciência, agora já comecei, vou terminar. Minha mãe costuma dizer, é viva, que desgraça pouco é besteira. Então eu já comecei, vou terminar. Ninguém nunca planejou nada de Cristolândia. Isso nunca foi planejado. O próprio pastor Fernando Brandão me disse uma vez: rapaz, Deus pegou a gente de calças curtas. Ninguém planejou. Isso não foi resultado de um conselho missionário ou das mentes pensantes da nossa denominação, dos cabeções da nossa denominação, que se reuniram, alguns cabeções e outros cabeçudos, que se reuniram e foram planejar, e chegaram a um projeto. Não teve nada disso não, gente. Tanto é assim que até hoje a gente está tentando acertar o que é Cristolândia. Vocês sabiam disso? Até hoje a gente está tentando elaborar um manual. Aí foi lançada uma primeira edição de um manual, que a gente chama de trilho, e agora já foi lançada uma segunda edição, que está em fase de revisões. Então até hoje a gente está meio assim. A gente está fazendo.
mas eu reconheço, eu digo a vocês, ninguém sabe o que é isso. Porque Deus pegou os batistas brasileiros de surpresa. E o negócio está acontecendo, funcionando e dando certo. O melhor é que dá certo, funciona. O povo tem saído da rua. E o povo tem, os homens, aqui na nossa realidade de Pernambuco, só homens, nós não temos trabalho com mulheres ainda. Os homens são acolhidos e são encaminhados a um processo terapêutico e de discipulado. E já temos resultados, já temos frutos no Brasil inteiro. Mas isso não foi planejado. Então, de vez em quando criticam a Cristolândia por uma ou outra falha estrutural e eu dou risadas. Porque quando eu ouço críticas, eu sei que vai ser assim mesmo. Vai ser assim mesmo. Daniel estava dizendo agora há pouco, eu não sou muito de ficar pensando e planejando, eu vou lá e faço. É mais ou menos assim que funciona o negócio. A gente, vamos fazer. E está dando certo. Então eu quero compartilhar com vocês alguns textos que mostram o que é, qual é a minha percepção da Cristolândia, tá certo? E quais os textos bíblicos que eu utilizo como basilares, como pressupostos bíblicos que me dão sustentação para esse trabalho. O primeiro texto, todos eles em Lucas. O primeiro texto está em Lucas capítulo 7. No capítulo 7, a partir do verso 20, nós encontramos a narrativa da ressurreição do filho da viúva de Naim. Jesus estava entrando na cidade, seguido de uma grande multidão, Lucas capítulo 7, a partir do verso 11, e saía da cidade uma outra grande multidão. Uma multidão vinha seguindo Jesus, e essa multidão seguindo Jesus encontrou-se com uma multidão solidária a uma senhora já viúva, que estava indo para o cemitério de Naim, fora da cidade, para sepultar o seu único filho. Duas multidões que se encontram. Uma vinha numa efusividade, meu irmão, vinha numa animação, vinha numa alegria, porque essa multidão vinha seguindo Jesus e comentando os seus feitos, os seus milagres, os seus ensinos, aquela coisa toda, e era glória a Deus e aleluia, vamos lá que vai dar certo, já ganhou, aquele oba-oba danado. E uma outra multidão vinha, batendo nos peitos, lamentando a morte daquele rapaz, solidária àquela mulher. Olha a situação daquela mulher, viúva, que já era uma tremenda de uma desgraça. A viuvez, nos tempos bíblicos, era um problemão. E agora, tendo que sepultar o arrimo da família, que era o único filho que ela tinha. Já pensou? As duas multidões se trombam, a depender do ângulo, na entrada ou na saída da cidade, não necessariamente dessa mesma ordem. Isso vai depender de em qual grupo você estava. Se você estava no grupo que seguia Jesus, ou se no grupo que solidário àquela senhora. O certo é que aqueles dois grupos se encontram. Irmãos, esse texto é para mim impressionante. Por quê? Porque Jesus olha para aquela mulher e diz assim: não chore. Não é? Bonito, né? Mas ele se vira para o lado e diz: traga esse corpo aqui. Dá para me pegar aqui, né? Traga esse corpo aqui. Toca no defunto e diz: menino, levanta daí, vá, vem para cá. E o menino ressuscita. E esse texto diz: e ele, tomando o menino pela mão, o entregou à sua mãe. Isto é o que eu entendo que é o trabalho da Cristolândia. É ressuscitar, trazer à vida quem está naquele vale da sombra da morte, naquelas multidões nos centros das cidades, mergulhados numa situação de dependência química, provocando choro, dor e luto aos pais, às famílias. Nosso trabalho é dizer: sai daí desse vale de sombra de morte,
Você vai ser ressuscitado pelo poder de Jesus. E depois nós vamos devolver você. Toma aqui, ó. Toma aqui o seu filho. Toma aqui o seu marido. Toma aqui o seu irmão. Toma aqui o seu pai. Está aqui. É isso aí. O resultado final desse trabalho, Lucas diz que a multidão, vendo, agora não eram duas multidões, era uma só, porque aquela multidão que seguia Jesus, juntou-se, aquela multidão que seguia aquela senhora, e toda essa multidão glorificava a Deus e dizia: Deus visitou o seu povo. Eu penso que o resultado final é esse: ressuscitado o drogado, curado, livre, devolvido à sua família. Isso vai provocar, isso vai causar glórias para o nome do Senhor. Esse é o primeiro texto. Então nós trabalhamos para ressuscitar gente, trabalhamos para que aquela mãe que hoje chora a morte do seu filho, não chore mais. Então a Cristolândia sai do consolo, do não chore, e faz como Jesus fez: ressuscita o morto. Ressuscita o morto. Gente, lá na missão, eu já ouvi várias vezes mulheres dizendo assim: pastor, mulheres, mães, na presença dos seus filhos, dizendo assim: pastor, eu preferia, eu já ouvi isso, gente, não foi só uma vez não, eu preferia que ele já tivesse morrido em relação ao filho. Já pensou? Não, é doloroso, não. Mas pastor, por mim já teria morrido. Porque pastor, para mim ele já morreu mesmo. Aí quando eu ouço isso eu gosto demais. Tá vendo? Porque essa declaração de uma mãe que diz que o filho vivo para ela já é morto, bate certinho com o texto que a gente tem usado como bússola, como norte para o nosso ministério. Um outro texto, também muito caro para nós, é o texto ainda de Lucas capítulo 8, eu o convido para que você me acompanhe. Lucas capítulo 8, esse texto é o texto que nos mostra o ex-endemoniado gadareno, a partir do versículo 26. Isso é uma maldição, isso aqui, porque o sujeito foi liberto dos demônios há 2000 anos atrás, e as epígrafes desse texto das Bíblias continua chamando o cara de endemoniado. Isso é um castigo, né? O cara não tem mais demônio não, as epígrafes deveriam dizer o ex-endemoniado, pelo menos, né? Continua chamando o cara de endemoniado. Toda vez que o sujeito abre em Lucas 8, lê sobre o endemoniado, coitado, o ex-endemoniado gadareno. Lucas capítulo 8, a partir do verso 26, o sujeito era cheio de demônios, vivia pelas ruas, pelos túmulos, pelos cemitérios, cortando-se com pedras, nu, ninguém conseguia segurá-lo, mas ele topa com Jesus. E aí, gente, o versículo 39, ele insiste para ir com Jesus. Quando Jesus é expulso daquela vila, o pessoal pondera os prejuízos. Uma vara, o coletivo de porcos é vara, né? Uma vara. Aí, irmãos, o que acontece? O pessoal vê uma vara que morreu afogada, e vê um sujeito que estava morto, agora ressuscitado, vivo, vestidinho, bonitinho, né, barbeado, coisa e tal, todo de paletó e gravata, feito obreiro da Igreja Universal, ouvindo a palavra de Jesus. Aí o pessoal diz: não, peraí, o prejuízo é muito grande. Olha só, perdemos tantos porcos por um sujeito que já era porco. Não, botaram Jesus embora, não foi? E aquele sujeito insiste para ir com Jesus. O verso 39 tem sido para nós também um alento, como uma ordem explícita do Senhor para a Cristolândia: volte para casa e conte aos seus como Deus teve misericórdia de você e o que foi que Deus fez por você. Por isso que a Cristolândia é um projeto de evangelismo urbano com uma forte ênfase na reprodução de um modelo missionário que quebra um paradigma que para nós foi muito caro.
O menino estava ali na rua, fumando pedra. 8 meses, 10 meses, 1 ano depois, esse menino vira missionário da Junta de Missões Nacionais, da Convenção. Isso é uma coisa de doido, meu amigo. Porque para ser missionário da Junta de Missões Nacionais, meu amigo, sabe aquela música do Gilberto Gil, Se Eu Quiser Falar com Deus? Lembra da letra? Não está no Cantor Cristão não, mas a música é bonita. É mais difícil do que a letra de Gilberto Gil. Ser missionário de uma junta nossa, pense numa coisa complicada. Não é que agora o sujeito fumava pedra, traficava, foi, viu, Daniel? O sujeito foi travesti, não é? O sujeito matou, mas agora, depois de 10 meses, 1 ano, o sujeito vira missionário radical da junta de missionários. Ó, você me deixa. Você me deixa. Isso é um absurdo. Pensam os irmãos mais batistas, né? Para mim não. Para mim não é um absurdo, não. Para mim, esse texto me diz que aquele ex-endemoniado que foi transformado naquele dia lá em Gadara, voltou na condição de missionário. Você vai agora contar. E ele começa por Decápolis. Decápolis era uma região de 10 vilas pequenininhas ali ao redor, e ele começa naquelas 10 vilas anunciando. A ideia do texto é que ele começa ali até chegar na casa dele. E quando ele chega na casa dele, já terminou o seminário, já terminou o bacharelado. No meio do caminho, entre as 10 vilas, ele foi fazendo o bacharelado dele, meu amigo. E acabou. Então, a Cristolândia é um projeto de evangelismo urbano com uma forte ênfase na reprodução de um modelo missionário que gera mão de obra para o desafio missionário de maneira muito rápida. Muito rápida. Eu sei que é esquisito, mas também é esquisito o camarada estudar 5, 6 anos, depois vira pastor. Eu também acho muito esquisito, muito demorado. Entendeu? Mas eu também não estou pedindo a vocês que concordem comigo, não. Só estou dizendo a vocês o que é. Eu não vim aqui para falar de Cristolândia, não foi? Eu estou falando. Se lhe parece bom ou não, eu não sei. É o que eu estou fazendo. Agora, nessa turma de alunos radicais, que está terminando agora dia 29, né? 29 é o culto de formatura, lá na PIB de São Paulo. Tem 8 meninos que saíram daqui de Recife. E um deles saiu dessa igreja. O curioso é que esse texto de Lucas, capítulo 8, que fala do ex-endemoniado gadareno, é um texto que está muito harmonizado com Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, a gente trata esse texto como a grande comissão, né? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os. O curioso é que os verbos utilizados nesse texto de Mateus capítulo 28 são verbos no gerúndio, ensinando-os, batizando-os, mas o verbo ir não está no gerúndio, está no, como é o modo verbal do ir? No imperativo. Obrigado, professor, no imperativo. Mas no texto original, o ir também está no gerúndio, como ensinando-os e batizando-os. A leitura correta do texto é, portanto, indo fazer discípulos de todas as nações. Aí o ex-endemoniado gadareno fez isso. Ele foi, começou em Decápolis até chegar na casa dele. A Cristolândia faz isso. O sujeito vira missionário rapidinho. Agora, irmãos, alguns desses missionários caem. Espero que seu irmão não viva essa experiência, mas alguns caem, se desviam, revelam problemas de caráter, revelam problemas de sexualidade sérios, que não foram tratados. Agora vem cá.
Tem um bocado de pastor há 10, 15 anos no ministério fazendo a mesma coisa, revelando a mesma coisa. Então, é tudo 6 ou meia dúzia, dá tudo a mesma coisa, irmão. E depois a gente diz na igreja que todo membro da igreja é um missionário, não é? Então, deixa o cara ser missionário. Deixa, por um ano. E se ele tiver sido um vocacionado, ele vai permanecer. Senão ele vai terminar o tempo dele e vai ser um membro de igreja e vai ser uma bênção. Mas deixa. Entenderam? Terceiro texto. O terceiro texto é o texto do paralítico. Isso está em Lucas capítulo 5. Vamos dar uma olhadinha. Em Lucas capítulo 5 você encontra a narrativa da cura de um paralítico lá em Cafarnaum. A partir do verso 17. Eu quero encerrar, eu tenho 7 minutos para terminar a minha palavra aqui. Eu só vou demorar um pouquinho aqui se alguém quiser falar alguma coisa, senão eu realmente termino. Lucas capítulo 5, a partir do verso 17. Então, 4 homens estavam decididos a quebrar o protocolo, porque na casa de um sujeito lá em Cafarnaum, Jesus estava por lá, e a casa estava, lotada, cheia, e 4 amigos lá fora, porque Marcos diz, Lucas não diz, mas Marcos diz que eram 4 amigos, 4 homens, queriam a todo custo colocar um paralítico dentro da sala, mas não houve jeito, não tinha condição, a casa estava cheia demais. Então esses 4 homens disseram: vamos arrombar essa casa, vamos arrombar pelo telhado. Arranjaram a escada, arranjaram cordas, abriram o telhado da casa dos outros e desceram aquele paralítico amarrado em cordas. Agora olha o que o texto diz, versículo de número 19: e não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio de todos, diante de quem? De Jesus. Nós entendemos que o trabalho da Cristolândia não pode se resumir a uma ação social apenas. Não deixa de ser, mas não é só isso. Nós entendemos que o desafio da Cristolândia, como proposta de projeto missionário para ser desenvolvido em centros urbanos, nossas capitais que estão deterioradas, é um projeto que quebra a regra, que abre buraco no telhado da igreja dos outros, que abre buraco no telhado da casa dos outros, e que a gente vai fazer qualquer negócio, a gente vai usar de qualquer estratégia lícita para colocar o miserável, drogado, perdido, no centro da discussão, no centro da sala, porque é no centro que Jesus está. O nosso trabalho é pegar o camarada e colocar o camarada cara a cara com Jesus. O que aqueles 4 homens fizeram foi impressionante. Eles fizeram algo que ninguém tinha feito. Pensaram em algo que ninguém tinha pensado. Porque os outros que estavam dentro da sala estavam assim, estavam tão encantados com a presença de Jesus que não se aperceberam da necessidade de quem estava lá fora. E tem mais, estavam tão encantados que não queriam sair de lá não. Eles não dariam lugar, eles não permitiriam, eles não diriam: pessoal, vamos esvaziar um pouquinho aqui, porque tem um pessoal ali que está precisando entrar, vamos fazer um sistema de revezamento. Nada. Um bando de membros de igreja fazendo campanha para climatizar o tempo, trocar a bancada, melhorar o som e ficar, Jesus é maravilhoso. Como eu já li uma vez no adesivo de um carro, Jesus é lindo e cheiroso. Vai sair para quê? Os que estão lá fora que se quebrem. Então é necessário pensar em algo
para suprir a necessidade do momento. E a única ideia que me vem à cabeça é abrir um buraco no telhado e descer com esse camarada. E tem mais, não posso errar, tenho que mirar direitinho, feito um exocet, feito aqueles mísseis americanos. Eu tenho que olhar e mirar para botar bem no centro, quase em cima da cabeça de Jesus. A Cristolândia faz isso. A gente está abrindo buraco na casa dos outros para entrar. Abrimos um buraco aqui, o pastor Joel abriu um buraco para a gente, nessa igreja. E como resultado do buraco que o pastor Joel abriu, o pastor Jades e esta igreja decidiram disponibilizar o acampamento desta igreja, um lugar muito bom, muito bom. Está filmando aqui? Os amigos que estão assistindo a gente pela internet, vocês pastores que têm áreas, acampamentos e retiros que só usam uma vez por ano, está lá cheio de teia de aranha lá, vocês deviam doar para a Cristolândia usar. O buraco que o pastor Joel abriu, permitiu que o pastor Jades e esta igreja disponibilizassem o acampamento de vocês aqui, dessa igreja, para a Cristolândia colocar 20 homens lá, 30 homens lá. É o que a gente faz. Sabe por que a gente faz isso? Cada homem que entra lá, a gente pensa, vai ser mais um que Jesus vai curar. Porque a gente faz de tudo, gente, de tudo. Passamos por cima de um bocado de regra, um bocado de convenção. Convenção, entenda-se, não convenção batista, mas de convenções sociais e tal, para fazer, para colocar o homem diante de Jesus. Mas a gente sabe que só quem pode fazer o milagre, depois de todo esforço nosso, só tem um que pode fazer o milagre. Então, se Jesus não fizer, já era. Mas eu também sei que ele só vai fazer se eu pegar o camarada e levar lá, Senhor, mais um aqui, ó. Então, são esses 3 textos que têm sido para a gente, sim, basilares, né? Tem sido como que limites, não diria limites, mas faróis que iluminam a ação da Cristolândia. A gente faz essas coisas, eu olho para esses textos bíblicos e penso, se a gente conseguir reproduzir esse texto na prática, a gente vai fazer um bom trabalho de evangelismo urbano, alcançando estas pessoas, alcançando esse público bem específico. Isso não é fácil, é um tremendo desafio. Minha mulher, há uns 20 dias atrás, minha mulher me chamou e disse, Eliú, vem cá, vem ver um negócio aqui. Ela estava com o notebook no colo, disse, Eliú, vem ver uma coisa aqui. Olha essas fotos nossas, de um ano atrás, quando ainda estávamos na Bahia. Olha essas fotos. Eu olhei algumas fotos lá, festas da nossa igreja lá na Bahia e tal. Isso daí, Eliú, olha como a gente era mais novo. É mesmo. Eliú, em um ano, nós envelhecemos muito. Verdade, irmãos. É desgastante demais. É desgastante, é cansativo. Mas alguém tem que fazer, né? Então a gente faz e estamos muito felizes, muito satisfeitos. E graças a Deus porque temos igrejas como essa igreja aqui, pastores como o pastor Jades e outros pastores, o meu pastor, o pastor Joel, a minha igreja, a primeira igreja batista de Recife, que são a igreja da Capunga, a igreja parceira demais, muito. E estamos ressuscitando gente, colocando esses homens no centro da questão, diante de Jesus, e depois de curados, nós estamos dando um chute em cada um, botando cada um para fora do ninho, para que eles se tornem missionários e reproduzam o mesmo modelo. É fácil, é simples, não tem mistério não. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. 32 minutos, muito bem.